O Uber, ele chega aqui, por que tem tanta gente disponível para trabalhar instantaneamente no Uber? Porque você tem um mercado de trabalho com um desemprego elevado, você já tem um mercado de trabalho informal muito grande. Eu acho um equívoco chamar de precarização do trabalho no Brasil, porque o trabalho no Brasil sempre foi precarizado. Então isso vale para o que se chama hoje o norte global. No sul global sempre foi precarizado, então nós não temos uma novidade. Nós temos de um lado postos de trabalho ocupados por pessoas com qualificação profissional, com educação de nível superior, mas ao mesmo tempo nós temos uma imensidade de outros postos de trabalho que são ocupados por pessoas com menor qualificação, muitas vezes com salários mais baixos e muitas vezes na informalidade. Usualmente, esses trabalhadores sem carteira, os conta próprias, domésticas, são todos empacotados na ideia do mercado informal de trabalho. Quando a gente faz essa distinção, né, entre o emprego formal, CLT e não formal, a gente também parte do princípio de que o emprego formal é um emprego seguro, o que não é verdade, tá certo? Ter a carteira assinada no Brasil pode não querer dizer grande coisa, né? Você tem uma rotatividade gigantesca no mercado de trabalho, as pessoas arrumam emprego e perdem 3, 4 meses depois, ou deixam o emprego, como seja. Porque significa que essas pessoas não vão ter acesso de fato a todos os direitos que estão contidos na CLT, porque você tem que ter X anos de contribuição para poder se aposentar, etc, etc, etc. O que acontece é que com o advento dessas novas tecnologias surgiram novas formas de trabalhar, que não são essas do emprego convencional. É aquele que é freelancer, é aquele que trabalha por projeto, é aquele que trabalha para vários, digamos assim, vários demandantes da sua atividade, plataformas, por exemplo, aquele que trabalha à distância, aquele que trabalha para outro país. A gente está tendo, em paralelo às mudanças tecnológicas, nós estamos tendo, por exemplo, uma mudança cultural muito importante, né? Na minha época, o sonho da minha geração era entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa, né? Hoje não é mais assim, já há um tempo. Quando a gente fala em gig economy, ou também, aportuguesando aqui, para uma expressão bastante coloquial, a economia dos bicos, né? Ou a economia sob demanda, a economia do trabalho por aplicativo, que é justamente essa em que há a intermediação do trabalho e que vem gerando uma série de discussões. Nesse ecossistema, nós temos algumas características bastante presentes, então contratos hiper flexíveis, de curta duração, em que normalmente as pessoas não são contratadas como empregadas nos termos legais. A gente tem um grupo diverso de profissões, de atuações que existem plataformas para essas atividades, desde plataformas para serviços jurídicos, plataformas para educação, plataformas para cuidadores. Existem dados do IPEA com base em pesquisas do IBGE que estimam a existência de cerca aí de 1,5 milhões de trabalhadores em aplicativos de transporte de entrega. Eu diria que é uma ilusão, né, resumir a gig economy a motoristas e entregadores. São grupos importantes, são grupos, né, cada vez evidenciaram para a gente situações que antes já existiam, mas eram pouco visibilizadas no sentido de políticas públicas, debates. E aí vem o espaço das pesquisas acadêmicas, de entender quem são, como funcionam, como trabalham, quais são as motivações, por que estar na plataforma. As motivações são diversas. Tem aquelas pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que estão nas plataformas porque querem complementar a renda, porque foi a forma de furar a bolha de, né, ter mais clientes, ter mais serviços. As razões são diferentes. Quando a gente fala de uma cuidadora, uma doméstica, uma babá, as plataformas elas podem criar essa segurança porque ela tem essa intermediação, já foi feito um pré-cadastro, um filtro, elas têm ali um respaldo. Se a gente olhar por trás dos grandes marketplaces, da Amazon, da Magazine Luiza, da Mercado Livre, da Americanas, o que é que tem por trás dessas grandes plataformas? Você tem um número enorme de pequenos comerciantes vendendo coisas por meio dessas plataformas.
Esses comerciantes são afetados por isso afeta dramaticamente a dinâmica de trabalho deles. Eles passam a ter um lugar de exposição muito maior, eventualmente isso turbina, mas eles passam a pagar taxas para todo tipo de taxas para essas plataformas. Porque muitas vezes são os algoritmos que alocam para onde a entrega vai acontecer, onde você vai pegar o passageiro, na análise de distância. Muitas vezes a própria avaliação da performance é feita por esses algoritmos. Então as pessoas passam a trabalhar remotamente por meio da tecnologia da informação e comunicação. Essa transformação pode parecer simples, mas ela não é, né? Porque quando o trabalhador está longe, distante, né, do empregador, fora das dependências da empresa, isso gera uma série de dificuldades. Então o empregador, né, pensa, como que eu vou controlar? Como que eu vou medir a jornada de trabalho dessa pessoa? Como que eu vou saber que ela está trabalhando exatamente naquilo que ela deveria estar trabalhando? Quando você tem o chefe, você tem, bem ou mal, né, você tem um recurso. Você pode dialogar com o seu chefe, convencê-lo de que você está certo, etc. Quando você está lidando com uma máquina, não tem muito com quem conversar, né? Então isso deixa o trabalhador muito exposto a sistemas que, em geral, não são transparentes, então você eventualmente não entende porque você está sendo punido. Existem empresas que permitem, por exemplo, com que eu, empregador, possa controlar o que se vê na tela, o que o empregado digita, se ele participa mais ou menos de reuniões, se ele está na frente do computador. Então, não é à toa que se fala, inclusive, em bossware, né? o software que vira chefe. Então, são novas modalidades de trabalhar que não se enquadram nesse artigo 3º da CLT, portanto, não há jeito de você fazer a CLT protetora dessas pessoas. Mas essas pessoas são de carne e osso, são humanas e precisam de proteção, porque elas adoecem, elas envelhecem, elas morrem. E não é possível uma sociedade conviver com essas pessoas sem nenhuma proteção, que é o que está acontecendo hoje com muitos trabalhadores de plataformas digitais, né, de aplicativo.